Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Arte Despojada. Hoje vamos começar aqui de uma maneira diferente. Estamos cortando umas madeirinhas na casa de um amigo meu aqui em Morro de São Paulo também, pertinho de casa. Olha só, gente, como que nós trabalhamos, como que é nosso dia a dia aqui nesse lugar maravilhoso, sempre cercado de muita natureza. Qualquer dia eu mostro pra vocês também lá em casa como que é. E aqui, ó, estamos cortando essas madeirinhas mais fininhas, porque vamos fazer chaveirinhos e imãs. E essa mais larga aqui é a madeira que eu vou fazer o porta-chaves. Tá vendo que ela já tá marcadinha aqui, do tamanho que eu quero. E ali várias madeirinhas para fazer lembrancinhas, esses souvenirs, né? Nem sei como que fala isso, eu vou colocar aí na tela para vocês. Que as pessoas gostam de levar como lembranças, então sempre precisa ter isso na mesa. E agora aqui já estamos com a madeirinha cortadinha, já do tamanho que eu queria. Então aqui vocês observam que eu já fiz todas as marcações, tanto aqui nessa madeirinha mais fina que eu colei, que é onde eu vou colocar os ganchinhos depois. Vocês estão vendo, ó? Tem uma outra ripinha em cima. Aqui já tem a marcação da mandala, que eu vou fazer na lateral. E aqui as marcações das letras, né? Da frase que eu vou colocar aqui no porta-chaves. Vocês estão vendo que ela já tá toda riscadinha. O único lugar que tá riscado com grafite é onde está a mandala. Todas as outras marcações, vocês estão vendo aqui, essas bolinhas eu marquei onde eu vou colocar cada ganchinho de chave e a linha, né, para me orientar ali para ficar tudo retinho. E na verdade eu marquei aqui tudo com a agulha, tá, gente? Justo para não ficar grafite. E vocês viram que dá para enxergar super bem. Ó, aqui a altura que eu coloquei as linhas para escrever foi de 1 centímetro cada linha. E para ficar espaçado, eu coloquei meio centímetro entre uma linha e outra. Acho que vocês conseguem observar aí que eu coloquei bem de pertinho para vocês verem o tamanho. Eu acho que pode ser até um pouquinho mais do espaço de uma palavra e outra, tá, gente? De uma linha para outra, para não ficar tão apertadinho. E aqui, ó, eu marquei bem no meio para colocar os ganchinhos de chave. E aí eu vim marcando aqui, ó, em 2 centímetros, 7 centímetros. Eu fui dando uma proporção aí pro tamanho que eu tenho. Essa base ela tem 25 centímetros, ó, tá vendo? Aqui eu marquei no 2, um pouco mais no 7, aí pulei ali já tá quase no 13. Mas, gente, não tem uma regra, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Eu só tô mostrando aqui para vocês terem uma ideia das marcações que eu faço antes de iniciar o trabalhinho, né? Para tentar manter tudo retinho, tudo bem simétrico. Então essa nossa peça aqui, ela tem 25 por 9 e essa tirinha aqui tem 2,5. Então se vocês quiserem aí tirar uma base para um tamanho, esse tamanho eu acho que ficou bom para um porta-chaves, não ficou muito grande e nem muito pequeno. Aqui são as cores que nós vamos utilizar. Eu escolhi uns tons de verde água e branco. Eu queria algo bem delicado, até pela frase que nós vamos colocar aqui. Eu escolhi uma passagem bíblica para colocar nesse porta-chaves. Então eu queria uma cor bem suave, bem bonita, bem delicada. Inclusive esse já vendeu na banca, foi o primeiro porta-chaves que eu vendi, foi esse. Então realmente espero que dê muito certo aí, porque realmente eles ficam bem bonitinhos, ficam bem delicados. É uma arte bem diferente. Então aqui a gente, com essas marcações do compasso, vocês veem que eu não fiz marcação com régua, porque vai ser uma mandala bem simples. É só 1/4 de mandala aqui, vocês estão vendo, né? Então eu acho que não tem assim muita necessidade de marcações com régua. Mas se vocês acharem que para vocês é melhor,
que é mais fácil, não tem problema nenhum. Podem fazer quantas marcações vocês quiserem. O importante é que vocês fiquem bem satisfeitas com o resultado da peça de vocês e que vocês explorem aí a criatividade. Por isso que eu quis trazer essa pecinha aqui para vocês, porque é uma peça diferente, né? É um experimento também. Eu pintei 2 peças antes de trazer o vídeo para vocês, até para ter um pouco mais de noção, assim, porque já é uma peça quadrada, tem algumas partes mais altas aqui. Vocês estão vendo aqui onde eu estou com a minha outra mão, que é onde eu vou colocar os ganchinhos, já é uma peça mais alta. Então, assim, vai surgindo aí alguns obstáculos pra gente pintar, mas eu acho super massa isso, porque a gente vai explorando um pouco mais, né, das nossas habilidades, dos nossos limites. Então, soltem aí a criatividade de vocês e bora pintar, que eu fiquei bem contente com o resultado dessa peça. Realmente ela ficou muito, muito bonitinha. Então, eu tô seguindo aqui com movimentos ainda bem simples, ó. Vocês viram que ali no início eu fiz só na pontinha, metadinha ali, aliás, 1/4, né, de um centro. E aí contornei com branco e agora venho aqui com verde água. E vamos avançando na nossa mandalinha. Eu vou trazer também para vocês depois. Vocês viram que eu estava cortando, eu não, né? Meu marido, ele estava cortando outras madeirinhas lá mais fininhas. Então mais pra frente eu vou trazer também para vocês a opção de chaveirinho e a opção de imã de geladeira, tá? Então são coisas que eu ainda estou em teste. Coloquei há poucos dias na banca. Então, como está vindo o verão aí, eu estava falando para vocês lá na hora que estava cortando, como está vindo o verão, então por trabalhar em feira de cidade turística, eu preciso ter opções bem baratinhas também na minha mesa, né? Para pessoas que estão passando querendo levar lembrancinhas, e também o pessoal gosta muito de coisas temáticas, né? Que levem o nome do local onde elas estão visitando. Então nessas peças aqui eu estou também colocando o nome de Morro de São Paulo, mas é só um opcional. Eu vou colocar isso porque eu moro aqui, então é interessante que as pessoas levem coisas que lembrem o Morro de São Paulo. Então aqui seguimos com a mandalinha. Então eu achei uma peça bem interessante, talvez as pessoas se interessem bastante. Já tive muitos elogios, mas como eu falei até agora até o momento que eu estou gravando esse áudio eu só tinha vendido uma peça, né? Não sei como vai ser até eu soltar o vídeo, mas eu tenho visto que as pessoas têm gostado, assim, visualmente, entendeu? A ilha tá voltando, com um movimento um pouco mais forte agora. Realmente tivemos um inverno com um movimento bem sutil, mas as coisas estão melhorando, graças a Deus. E por isso que agora eu estou tentando inovar. Eu acho que chegou um momento de começar a explorar um pouco mais as possibilidades do pontilhismo. Acho que agora eu já consigo ter um pouco mais de destreza e habilidade, então eu quero tentar desenvolver peças um pouco diferentes, né? E sempre que possível eu vou trazer aqui para vocês, para fazermos esses experimentos juntas. Então aqui, ó, estamos fazendo o movimento de aquele da coroinha. Uma dica que eu dou para vocês é que quando vocês não tiverem a marcação assim, ó, da régua, para justamente orientar vocês agora na direção das hastes aí, dessas bolinhas centrais, né, da coroinha, que são elas que vão direcionando o nosso ponto. Eu geralmente viro a mandala bem de frente para mim,
a coroinha que eu vou fazer, ela é como se ela estivesse bem centralizada aqui na minha visão, no meu corpo. Eu não sei se vocês conseguem entender muito bem como eu estou querendo dizer, mas é como se ela estivesse realmente bem centralizada pro meu corpo, pra minha visão mesmo. Justo essa parte que eu estou fazendo a pintura, que nem ó, agora que eu virei ela bem centralizada pra minha visão. Então assim eu consigo ter um pouco mais de noção de onde eu vou colocar o ponto para tentar manter bem retinha as minhas coroinhas e manter ali, tentar mantendo a simetria da minha peça. Então aqui agora eu vou fazer alguns puxadinhos, os famosos puxadinhos. Vamos dar uma quebrada aqui nesse movimento. Então vem com a agulha aqui mesmo, ó, já pingando e arrastando. Essa base é uma base um pouco mais grossa, né? Eu quis deixar ela bem rústica mesmo. Eu dei uma lixada bem de leve e já apliquei a minha tinta preta PVA. O fundo que eu fiz é com a mesma tinta PVA. Gente, eu não tenho costume de ficar aplicando primer, de ficar aplicando qualquer outro tipo de material nas peças, porque como são, principalmente quando são peças que vão ser utilizadas internamente, eu não sei se tem necessidade de ficar aplicando tantos produtos. Afinal de contas, a gente já está aplicando tinta e depois a gente vai aplicar verniz. Então, eu de verdade não vejo se tem muita necessidade. Bom, eu acho que vai de pessoa para pessoa. Eu acho que a gente já usa tanta coisa, já são tantas embalagens, já são tantas químicas que eu tento evitar ao máximo de colocar ainda mais produtos. Eu sei que isso pode influenciar na durabilidade da peça, pode até ser, mas eu acredito que isso aqui seja uma peça que vai durar bastante tempo, mesmo que eu não tenha aplicado uma base antes de aplicar a pintura. Eu acredito que ainda assim é uma peça que vai ficar muito tempo enfeitando o lar que ela estiver. Então é isso, muitas pessoas me perguntam às vezes como que eu preparo os discos, e eu realmente no disco de acrílico eu já inicio a pintura diretamente no disco, e aqui eu já iniciei a pintura diretamente na madeira, só dei uma lixada também bem de leve, porque eu quero manter esse rústico na peça e junto com a delicadeza da minha arte, fazer mesmo essa junção, esse contraste do material que eu utilizo com a arte que eu aplico. Então vamos seguir aqui agora com o boleador. Eu vou rodear toda a minha peça, toda, né? É um quarto só de... Eu esqueço que a gente tá com a mandala aqui bem reduzida. Então isso acaba facilitando também, né? Um pouco o processo, porque vai ser um quarto só do tempo que a gente levaria para fazer uma mandalinha desse tamanho. Então é mais um detalhe aqui que a gente coloca na nossa peça. Gente, essa madeirinha, essa mais fina que eu coloquei aqui, eu colei ela com cola instantânea, mas essas colas para artesanato mesmo, que, gente, não solta nunca mais. Nossa, eu tenho certeza que isso aqui vai ficar colado por muito, 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 muito tempo. Porque depois que eu coloquei a cola, eu fixei algo bem pesado em cima, até a cola secar, deixei bastante
tempo. Eu coloquei a plaquinha debaixo do meu sofá, para vocês terem noção. O meu sofá, ele é feito de pallet. Então, ele tem o pé todo reto embaixo, né? Encostado no chão. E aí, eu ergui o sofá e coloquei a plaquinha colada bem debaixo, assim, do pé. E foi ele que foi pressionando uma madeira contra a outra, justamente para que a cola ela tivesse muita aderência. E realmente eu fiz testes aqui e ficou muito, muito firme. Eu não quis colocar prego. Vocês podem também usar cola de madeira, que vai ter um grande resultado, afinal de contas já é uma cola ideal, né? Porque é cola de madeira, mas a cola instantânea ela também serve para esses fins. Então, como era a cola que eu tinha em casa, foi ela que eu utilizei. Coloquei ali bastante, né, nessa tirinha mais fina e posicionei ali no lugar certinho e coloquei debaixo do sofá. Só depois de alguns minutos que eu tirei de lá, eu acho que eu deixei, sei lá, uns 40 minutos, até porque eu esqueci eles lá, porque eu fui fazer outras coisas e acabei deixando elas lá debaixo do sofá. Depois que eu lembrei, tava muito, muito, muito coladinha. E também quando eu apliquei a PVA, eu procurei passar bastante tinta assim nos vãos que ficou entre uma madeirinha e outra, que justo a tinta que penetrasse ali já é algo a mais que vai ajudar a segurar a peça. E além disso, depois ainda vai vir o liquibrilho, né? Que mais algum vãozinho que tenha ficado, ele também vai entrar ali, vai aderir e vai dar ainda mais segurança nessa pecinha aí que tá colada. Então, podem ficar sossegados, que até mesmo quando a gente for colocar o ganchinho das chaves, já é um outro objeto, aí na verdade já é um objeto que vai segurar ainda mais, né? Porque ele vem como um parafuso, e é aí onde eu vou ter a união total dessas duas madeirinhas, me dando a certeza de que uma não vai descolar da outra quando ela for utilizada pelo cliente. Então aqui nós circulamos a mandala com o boleador, fazendo pontos bem maiores ali, estão vendo? E aí eu vim no degradê de cor, do verde mais escuro pro verde mais claro. E agora eu vou fazendo as coroinhas aqui. Eu iniciei com o branco. Às vezes na luz vocês não conseguem ter muita noção da cor que eu tô utilizando, porque acaba ficando um pouco mais claro do que a visão que eu tenho aqui, né? Mas depois vocês vão começando a perceber a diferença das cores, aí fica mais fácil a visualização. Então aqui eu usei o ponto central e depois fiz 2 pontos aí nas laterais. E agora eu vou seguindo aqui fazendo as coroinhas, tentando manter da mesma maneira que eu falei para vocês, tentando ajustar ali a orientação para manter a coroinha um pouco mais simétrica, né? Já que eu não fiz aqui as marcações. Então, se for em alguma peça que vocês não tenham como fazer uma marcação, não sei, ou não queiram fazer uma marcação, vocês conseguem tentando se orientar assim, vira a peça bem para vocês, para deixar bem reta na visão, para tentar fazer a coroinha o mais retinho possível, para que a nossa peça fique com bastante simetria. Mas como eu falei, como é uma peça bem reduzida, é 1/4 só de mandala, então realmente, mesmo que escape aí um pouquinho da simetria da mandala, não vai ficar muito perceptível, vai dar para enganar bem legal. Então testem também esses formatos diferentes, quadrado, retangular. Eu tenho uma peça aqui de 41 centímetros, eu não sei se eu tenho foto dela, ou vídeo aqui no canal, mas ela tem várias mandalas, ela tem um mix de mandalas, assim, uma vai intercalando na outra. Então é legal porque a gente vai testando ali várias possibilidades, né? Que a pintura e que a mandala nos proporciona. Então é sempre bom arriscar em outros formatos, não só nos redondos, pra gente ver como é versátil essa técnica. Qualquer base reta a gente consegue aplicar, tem pessoas que aplicam em pedras, eu já fiz em caixinhas também, caixinhas de MDF, nossa, eu já fiz em vários lugares.
eu tenho um suporte de celular que é o mesmo amigo que eu fui cortar as madeirinhas, ele trabalha com madeira. E daí ele faz uns suportes para celular e eu uso esse suporte na mesa para mostrar os meus vídeos para as pessoas que ainda não conhecem o pontilhismo. E eu fiz também o pontilhismo no suporte, ficou bem bonitinho. Eu vou colocar a foto aí para vocês. Então vão enfeitando a casa de vocês, os objetos. Tem gente que faz em canecas também, fica bem bonito, só que aí é um outro tipo de tinta, né? Então por isso que eu nunca nem tentei fazer em canecas, vidros, vidros que eu digo assim, peças que vamos utilizar depois, a menos que seja talvez uma caneca que vai ficar apenas para decoração. Mas se a pessoa tem intenção depois de usar a caneca para utilizar mesmo, né, para tomar chá, café, o que seja, e posteriormente, óbvio, que essa peça ela vai ser lavada, ela precisa ser pintada com uma tinta própria para esse fim, né? Que se eu não me engano, bom, eu não sei se a vitral é possível, porque a vitral 150 bom, na verdade eu não sei, eu posso até estar falando besteira aqui, se alguém souber qual que é a tinta que utiliza para fazer canecas e aplicar em peças de cerâmica, me digam aí nos comentários, porque por isso que eu nunca tentei nesse tipo de peça, porque eu realmente não tenho a tinta própria. Mas como eu falei, se for talvez para uma peça de decoração, a PVA super serve. Então, se quiserem também arrisquem aí nesse tipo de peça que fica realmente muito bonito também o resultado. Então aqui sobrou um pedacinho, ó. Eu vou tentar dar um gato aqui pra ficar bem parecido com a minha peça. Então, como se aqui fosse o restante de uma outra pétala que ficou aqui nesse corte da madeira. Então aqui eu vou fazer agora também os puxadinhos e eu vou me orientando aqui pela última linha da nossa mandala. Então vocês viram como realmente é bem rapidinho, porque é um pedacinho só. Então já estamos nos finalmente aqui dessa parte do nosso porta-chaves, do nosso experimento aqui, a primeira peça diferente que eu trago para vocês, né? Fora mandalas. Então espero muito que vocês gostem aí de mais essa dica, né? De mais essa opção para vocês que querem trabalhar com a arte, né? Que querem desenvolver algo para vender, não só por hobby, não só para presentear as pessoas queridas, mas tem pessoas que querem fazer uma rendinha extra também, ou ser a renda principal também, porque na verdade aqui o pontilhismo tem sido a minha principal renda. Eu tenho outros trabalhos também com o meu marido, que são trabalhos de audiovisual. Meu marido, ele é músico, ele é produtor musical e fotógrafo. Bom, ele tem muitos dons, e nós temos um outro trabalho aqui também, que é a nossa outra fonte de renda. Então essas são são os nossos trabalhos mesmo, né? São são as coisas que nós desenvolvemos aqui na ilha, eu com o artesanato e ele com o Vida num Clique. Eu vou até deixar aqui para vocês no card o canal dele com os nossos trabalhos. Ele faz a maior parte dos trabalhos, eu venho só na assistência ali de filmagens, de cenário, de roteirização, de clipes, então de preparo ali das modelos, né, das pessoas que vão ser fotografadas ou que vão ser filmadas. Então a gente tem feito esse trabalho também aqui na ilha. Então essa é a nossa outra renda, a nossa outra paixão aqui em Morro de São Paulo. Chama Vida num Clique
Eu já até comentei com vocês, eu acho, algumas vezes aqui nos comentários, eu acabei citando Vida num Clique e hoje estou falando aqui para vocês oficialmente desse meu outro trabalho. Então, quem quiser conhecer, dá uma olhadinha lá no nosso canal, tem bastante clipes lá, porque na verdade o nosso foco principal realmente são os artistas, não só aqui da região, mas todo mundo que vier aqui para Morro de São Paulo e quiser fazer um registro de suas músicas, de seus clipes, estamos aqui à disposição. Então aqui tá terminando a nossa mandalinha, ó. Eu fiz os puxadinhos, estou aqui fazendo agora só mais uns detalhes. Enquanto a gente conversa, eu fui fazendo aqui os movimentos. Acho que vocês foram conseguindo acompanhar. Um detalhezinho aqui, então eu vim com os últimos pinguinhos para dar o último charmezinho aqui na nossa peça. Eu tive um errinho aqui, então eu já vou tentar cobrir aqui na hora mesmo com a agulha. Então eu vim aqui bem no cantinho, com bem pouquinha tinta, para tentar manter a simetria até aqui nesses pontinhos. Então esse tipo de coisa, esses pontos muito escondidinhos assim, muito pequenininhos, vocês vão pegando com o tempo, com a prática. Então mais uma vez eu digo para vocês, pratiquem muito, prestem muito atenção no erro de vocês, porque é ele que vai mostrar para vocês qual que é o limite, qual que é o instrumento, talvez. Às vezes o erro ele vem porque vocês não estejam com o instrumento adequado, e não digo só a questão de ser um instrumento boleador, às vezes eu digo de ser o mesmo instrumento que a gente usa aqui. Olha só o resultado. O mesmo instrumento que a gente usa aqui, porque eu uso palitos de churrasco, eu uso agulha, eu uso cabo de pincel. Então a questão não é se o instrumento é adequado para o pontilhismo ou não, se é o boleador ou não, mas se vocês estão usando a ponta ideal naquele movimento, se não poderia ser uma ponta um pouquinho mais fina, para que corresse menos risco de encostar ali em algum outro ponto. Às vezes a gente tem muita tinta também. Vocês viram que quando eu fui fazer esses pinguinhos, eu precisava ter bem pouquinha tinta na minha ponta ali da agulha. Então esses macetezinhos vocês vão pegando com o tempo. Conforme a gente erra na mandala, a gente já começa a acender um alerta de opa, isso aqui eu preciso tentar fazer um pouco diferente, um pouco menor, um pouco mais assim, um pouco mais daquele jeito, para poder sair um resultado melhor. Então aqui terminamos a mandala e eu já fiz aqui a marcação da frase que eu vou escrever, e eu marquei com a agulha mesmo, tá? Vocês estão vendo que parece que eu passei o grafite, já é o suficiente para que a gente possa nos orientar e enxergar aqui a letra, para manter a proporção delas e acabar não faltando espaço. Então, gente, eu vou fazer de uma maneira bem diferente aqui para vocês esse letreiro. Por quê? O ideal é que aqui fosse aplicado com Posca. Eu não sei se vocês conhecem a Posca, ela é uma caneta, nossa, eu falo que ela é uma caneta mágica, porque ela é multifuncional, pode ser aplicada em várias bases, vários materiais diferentes, em parede, em plástico, em madeira, nossa gente, tudo, vocês podem aplicar ela. Ela tem eu acredito, né, que ela tenha uma utilização de muito fácil, ela seja de muito fácil utilização. Eu nunca utilizei a Posca, na verdade eu nunca comprei nenhuma Posca, porque ela tem um preço um pouco salgadinho. Então assim, eu espero um dia poder comprá-las para testá-las. E só que, como eu falo pro meu marido,
não adianta a gente comprar uma única canetinha e aí ficar na vontade. Então eu quero realmente, quando eu conseguir comprar a Posca, já comprar alguns diâmetros, né, de pontas diferentes, porque elas têm várias opções de pontas, tem umas bem fininhas, tem umas bem largas, tem várias cores também. Então assim, um dia eu acredito que eu vou conseguir trabalhar com a Posca. Enquanto isso, eu fui me adaptando. Eu falei, bom, eu não vou deixar de fazer nada porque eu não tenho a tal da Posca. Se eu não deixei de fazer o pontilhismo porque eu não tinha o tal dos boleadores, por que eu vou deixar de escrever se eu não tenho a tal da caneta? Então, bora lá, vamos ver o que eu consigo fazer. Então, eu testei com pincel também, mas eu não conseguia ter muita destreza com o pincel. Não sei se... Bom, poderia estar fazendo de alguma maneira errada, ou realmente eu só não me adaptei ao instrumento, porque eu não conseguia ter muita firmeza nos meus movimentos. Eu percebo que desde muito nova, até para escrever, eu forço muito a caneta no papel. Sempre fui assim, os meus cadernos sempre ficavam com a marca do que eu escrevia na folha anterior, sempre ficava com a marca na folha seguinte. Então acho que por isso que eu sentia a necessidade de mais firmeza na minha mão quando eu estivesse fazendo o movimento ali da letra, e isso eu não senti com o pincel. Eu senti a minha mão muito boba, muito leve, não sei o que acontece. Eu acho que vai de pessoa para pessoa, né? Cada um vai se adaptando de uma maneira diferente. E eu consegui justo essa firmeza na agulha, até porque eu com a agulha tenho percebido, eu não sei se vocês conseguem perceber aí, mas eu acredito que sim, a delicadeza que eu consigo nas laterais das letras. Eu consigo trazer aqui elas de uma maneira bem sutil, bem delicada, para que realmente as letrinhas elas fiquem bem bonitas, não fiquem deformadas ou sei lá, com tinta no lugar errado. Então aqui com a agulha eu fiz alguns testes antes em outras peças, porque eu já fiz alguns imazinhos daquelas tirinhas lá que vocês viram eu cortar. Antes eu tinha cortado algumas em casa, no serrote mesmo, que era só para fazer testes. Então eu já tinha feito algumas peças aqui com a agulha, porque antes eu fazia letreiro com a dimensional 3D, que é aquela tinta lá mais grossinha que vocês me veem fazendo aqui as mandalas de signos, as mandalas com desenhos, só que também a dimensional ela não me dava tanta destreza de detalhes quanto eu tenho conseguido aqui com a agulha. Porque como ela tem a pontinha muito fininha, eu que vou empurrando a tinta até onde eu quero, e se eu tenho bastante tinta na ponta, eu tiro e venho só arrastando a tinta que eu já pinguei ali na peça, em outro momento ali em alguma letra. Então assim, eu consegui explorar o máximo da delicadeza aqui para escrever essas letrinhas e elas ficarem bem bonitinhas. Eu consegui isso com a agulha. Mais uma vez, a minha querida agulha me ajudando aqui nos meus trabalhos. Então eu mostro que realmente não existe uma limitação assim. Se formos pensar com relação a materiais, não tem que haver uma limitação do tipo, mas como que eu vou escrever se eu não tenho a tal da Posca, se eu não tenho um pincel? Bom, você tem uma agulha, você tem a tinta? Pode ser que dê certo, assim como tem dado comigo, entendeu? Então tudo é uma questão de prática, tudo é uma questão também de arriscar. A gente tem que inovar, né? Não ficar simplesmente achando que
o instrumento lá que é direcionado para desenvolver certas artes, só ele é único e exclusivo para desenvolver aquela arte. Não, a gente vai se adaptando e vai dando super certo. Quando a gente vai vendo o resultado, é muito legal saber que a gente consegue se recriar e ser versáteis também nas nossas criações e dentro das nossas possibilidades, né? Porque realmente aqui, para mim, é uma questão mais de possibilidade, porque eu ainda não tive a oportunidade de comprar a Posca e mesmo assim eu tenho conseguido um resultado muito bom aqui com esses letreiros. Eu gostei bastante. Eu não sei se vocês perceberam, eu tô fazendo aqui um formato de letra bem diferente, bem gordinho. Eu não tô copiando de lugar nenhum. No início, quando eu fazia letreiro, eu usava muito como fonte de ideias mesmo, das fontes, um canal que chama Da Fonte. Um canal não, desculpa, um site que chama Da Fonte. Eu vou colocar para vocês depois na descrição, que ele nos ajuda muito, que tem infinitas fontes lá, gente. É incrível. É fonte que não acaba mais e tenho certeza que vocês vão encontrar alguma que vocês gostem e vocês podem ir usando ela como base e deixando, porque você consegue inclusive escrever a frase, o nome, a palavra que você quiser lá na caixinha de texto lá do site e ela te mostra já essa frase que você quer no formato que você gostou, na fonte que você gostou. Então você pode ir olhando ali no site e ir copiando para sua peça. Então ajuda muito na criação de letreiros, de letterings, né? Que agora a galera chama de lettering, esse tipo de trabalho, que geralmente é um trabalho feito com a Posca. Se vocês buscarem aí, vocês vão ver muitas pessoas trabalhando com a Posca. Então, eu fui me adaptando. Primeiro comecei com a dimensional e agora aqui com a PVA mesmo e com a minha agulha que eu faço os pontilhismos, eu tenho conseguido me virar bem legal aqui fazendo os letterings também. Leva um pouco mais de tempo, é inegável, né? Porque a Posca ela tem um jeito de usar que se você força mais a ponta, ela sai mais tinta, se você força menos a ponta, ela sai menos tinta. Então, na verdade, aqui onde eu faria esse traço mais largo, eu forçaria mais a caneta no objeto e aí ela liberaria mais tinta fazendo o traço mais largo. E aí quando eu viesse pro final, que é onde o tracinho mais fininho, eu tiraria o peso ali da caneta e ela soltaria menos tinta, fazendo um traço mais fino. Então assim, ela realmente elimina bastante tempo, né? Ela nos ajuda nessa questão da rapidez do desenvolvimento da peça. Eu aqui acelerei bastante o vídeo, porque realmente leva algum tempo para fazer assim, com bastante delicadeza, mas é trabalho artesanal, então quem se dedica a isso já sabe que não é algo muito simples muitas vezes de fazer, muitas vezes leva tempo. Quem se aventura a fazer qualquer tipo de trabalho manual vai ter essa certeza, vai saber do que eu tô falando. Então não adianta a gente querer fazer algo tão delicado e com tantos detalhes, de uma maneira com muita rapidez, com muita pressa, que realmente pode ser que o resultado não seja o mesmo. Às vezes alguns materiais nos ajudam, assim como o caso da Posca. Vou falar dela aqui mais uma vez, porque realmente essa caneta ela é muito maravilhosa. Quem tiver a oportunidade, procurem ela aí. A Posca ela vai ajudar muito vocês na questão de agilidade para o desenvolvimento das peças. Mas aí também vai depender muito de qual é o resultado que vocês querem ter na peça, qual que é o efeito que vocês querem ter na peça. Porque nesse caso aqui
que eu faço com a PVA, eu consigo um certo relevo que na Posca eu não tenho, porque ela é uma tinta apenas, é uma tinta à base de água, só que ela é um pouco mais líquida do que a PVA aqui no caso, que eu consigo realmente deixar um pouco mais de tinta ali depositada para eu ter um certo relevinho. Isso também eu consigo com a Dimensional 3D, né? Que ela já é uma tinta realmente própria para fazer relevo. Então, depende muito do resultado que vocês querem na peça também. Então, aí vocês podem ir adaptando os materiais, né? Conforme eu fiz aqui. Mas para vocês que querem agilidade, eu acredito que essa caneta ela seja o ideal mesmo, porque ela facilita muito para qualquer tipo de traço, tanto para lettering nesse caso, até para fazer mandalas também, vocês conseguem um resultado muito bonito, um acabamento muito bonito nas peças. Ela tem umas canetas que tem umas pontas assim meio chanfradas, que ajudam muito na hora de fazer traços retos, evitam assim de a mão escapar com muita facilidade. Então cada uma delas é para uma técnica diferente. Então realmente é um produto aí revolucionário, eu vejo no mundo do artesanato, porque ajuda muito na nossa vida. Eu falei do preço dela que ela é um pouquinho salgada, mas na verdade eu não sei qual que é o custo-benefício, né? Eu sei que nessa questão de agilidade ela já tem um custo-benefício muito bom, porque a gente diminui aí muito o tempo de produção, mas eu não sei qual que é a durabilidade dela, se ela rende muito, qual que é essa questão de produto mesmo, quanto tempo que leva, quantas peças que eu consigo produzir com uma única caneta. Então realmente com relação a isso eu não consigo dizer, porque eu nunca trabalhei com ela. Então precisaria aí, se alguém já trabalhou, se alguém conhece a Posca, deixa aí nos comentários e digam pra gente como que é trabalhar e qual que foi a experiência. Então aqui eu perdi um pedaço da minha filmagem, o meu celular parou de filmar e eu não percebi. Mas foi só o finalzinho ali da frase. Então esse é o resultado, ó, da escrita com a mesma agulha que eu faço pontilhismo. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó, o relevinho que eu falei pra vocês que a tinta tem. Então aqui a peça já está seca. Então eu vou fazer aqui nos puxadinhos, vou dar uma quebrada aqui um pouco nesse branco, porque como as letras eu fiz de branco também, então eu achei que ficou um branco muito chapado aqui. Então com o verde água, aliás, com o turquesa, eu vou dar uma quebradinha aqui nesse puxadinho e mudar um pouco a iluminação aqui da minha peça, trazendo um pouco mais do tom escuro. E aqui eu já fiz uma marcação de meio centímetro, que é onde eu vou escrever qual que é o salmo que eu escrevi aqui no nosso porta-chaves. Então eu venho aqui com uma letrinha diferente agora, um pouquinho mais fina, só para fazer um pequeno detalhe aqui no finalzinho. Tá vendo, ó? Desse jeitinho assim, fica uma letrinha bem bonitinha, com bem pouquinha. Para quem vai se aventurar aí na agulha, me diga quem que vai tentar aí desenvolver na agulha. É uma questão de prática, viu, gente? Muita prática. Então, coloquem aí a criatividade em prática e bora pintar, bora escrever e me digam aí quem conseguiu se aventurar tentando escrever aqui com a agulha também, que nem eu. Então aqui na parte de baixo também coloquei meio centímetro. Vou aqui fazer um imaginário só para eu ter uma noção de onde eu devo começar para caber toda a minha informação aqui. Como eu falei para vocês, como eu moro em cidade turística, eu preciso de peças às vezes temáticas, né, com o nome da localidade, que as pessoas gostam de levar como lembrança.
Então aqui, no caso, eu vou escrever Morro de São Paulo, Bahia, que a galera curte esse tipo de informação quando compra, assim, né? Me digam aí, quem que gosta de viajar e levar uma pecinha com o nome da cidade, para sempre ter aquela lembrança boa, né? Quando olhar para aquela peça e recordar do lugar que viajou. Me desculpem aí esse zoom maluco. Eu tive um problema no celular, ele ficou indo e voltando assim, e como eu tava pintando, eu não pude perceber. Mas de qualquer maneira, não atrapalhou muito aqui no nosso desempenho. Estamos quase nos finalmentes aqui. Eu vou fazer um detalhezinho, ó, com um tom que eu utilizei na mandala e finalizei aqui bem no pontinho, na pontinha, como eu gosto. Então aqui a parte escrita já acabou e eu vou começar agora com as cores que eu fiz a mandala a fazer um degradê. Aqui agora só com esse boleador mesmo, vou fazendo pontinhos aleatórios. São 4 cores, esse misturinho aqui, o turquesa, o verde água e o branco. Então, como tem 20 centímetros aqui, a dimensão da minha peça, essa parte mais comprida da tirinha aqui, então eu fui marcando ali mais ou menos em 5 centímetros e aí eu fui dando uma intercalada entre uma cor e outra para meio que fazer uma junção. Aqui eu virei a câmera que eu acho que fica melhor a visualização. Então sigo fiz a parte do azul turquesa ali e aqui eu já tô com o verde água. Eu pulei um pouco mesmo, porque o vídeo já ficou bem longo. Então, acho que vocês entenderam um pouco essa parte aqui. Isso é porque eu cortei alguns processos, não mostrei colando a madeira, não pintei de preto a base. Então, eu quis realmente trazer a ênfase mais no detalhe da minha arte, né? Que é o pontilhismo. E também para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu acho que esse outro processo é muito simples também, não tem segredo nenhum. Então aqui, espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês consigam aí desenvolver também. E quem quiser me mostrar o resultado, pode me mandar lá pelo Instagram, vou ficar muito contente de ver. Então aqui já quase finalizando com o branco. Eu tinha que ter feito o contrário, se vocês perceberem, eu tinha que ter vindo primeiro com o branco lá do outro lado, para quando chegasse aqui na letra branca, eu poder enxergar ela um pouquinho melhor. Então fica já aí a dica, façam esse contraste que com certeza a escrita vai ficar muito mais visível. De qualquer maneira dá para enxergar, mas eu acho que poderia ter ficado um pouquinho melhor. Então aqui finalizamos a peça praticamente, eu venho aqui só com a agulha cobrindo um pouquinho os vãozinhos um pouco maiores. Esse daqui que tá bem grande é onde é a marcação para colocar o ganchinho. Eu esqueci de deixar dos outros lugares, só que daí eu acabei mantendo esse para depois me ajudar na hora que for colocar os ganchinhos de colocar as chaves. Aqui o resultado final da nossa peça. Para colocar os ganchinhos não tem segredo, é só fazer um furinho e depois rosquear eles, porque eles mesmos têm aquelas marcações de parafuso, então não tem segredo nenhum. Aqui a peça já está envernizada, aplicado líquido e brilho. Agora vocês entendem o porquê que eu quis manter a parte rústica da madeira? Justamente para fazer esse contraste de uma arte bem delicada numa madeira mais rústica. É um trabalho bem artesanal mesmo, bem original, eu vejo. Aqui atrás eu não coloquei nada para furar a parede. Eu acho que é uma boa opção as pessoas utilizarem aquele 3M, aquela fita, porque elas podem colocar na parede sem precisar furar, podem às vezes colocar no móvel, num armário, não sei. Então esse é o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Aqui é os ganchinhos que eu falei pra vocês, é só rosquear, gente, dá uma batidinha com um preguinho antes, onde vocês vão colocar, e depois rosqueia. Estão vendo que eles vão bem fundo, então é mais uma segurança de que a madeirinha aqui vai ficar bem presa, viu? Mesmo depois da cola e depois de tudo que a gente aplicou aqui na peça. Então esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado.
Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima!